Meu nome é Jean Marcel Carvalho França, sou professor titular de História do Brasil, aqui da Unesp de Franca, e, sobretudo, é por isso que estamos aqui, eu sou coordenador de um grupo de pesquisa intitulado Escritos sobre os Novos Mundos, um grupo de pesquisa financiado pela FAPESP, que tem cerca de 50, 60 pessoas envolvidas, e a gente desenvolve uma pesquisa sobre história medieval portuguesa, Península Ibérica, e, sobretudo, história do Brasil colonial, mas também história do Brasil imperial, mais ou menos até o final do século XIX. E esse trabalho que nós vamos mostrar hoje é um dos produtos do grupo, da equipe do grupo. É óbvio que é assinado pela Carolina e por mim, mas faz parte de um grande trabalho coletivo que a gente desenvolve no interior do grupo. O grupo tem sede aqui na Unesp, conta com alguns professores da USP também, antigamente um professor, agora 2 professores da USP, e alguns professores portugueses, sobretudo, porque o nosso grupo tem muita integração com Portugal, a nossa internacionalização é basicamente com Portugal, tendo em vista o que a gente estuda, são origens portuguesas da cultura brasileira e algum mundo compartilhado do ponto de vista dos códigos morais entre nós e os portugueses, é isso basicamente que a gente estuda. Então os nossos acordos são todos com Portugal, o nosso grupo tem uma ligação muito forte com Portugal, lançamos sempre coisas conjuntas e tal. Esse livro está sendo muito bem divulgado em Portugal também, porque não só porque interessa aos portugueses, mas porque faz parte do grupo. E passo a palavra, Carolina. Eu sou Ana Carolina de Carvalho Viotti, sou pesquisadora do Grupo Escritos, historiógrafa do Centro de Documentação e Apoio à Pesquisa Histórica aqui do campus de Franca, sou docente do programa de pós-graduação em História, e as minhas pesquisas, assim como as do professor Jean, são voltadas sobretudo ao período colonial, e nos nossos percalços e caminhos por esse período, nós nos deparamos com uma série de documentos que são pouco trabalhados, inclusive o grupo ele tem uma das linhas de frente de atuação do grupo é justamente dar a conhecer a um público mais amplo uma série de documentos. Nós temos uma coleção voltada para isso, nós podemos falar disso em um outro momento, e nesse caminho nós, sobretudo voltado em 2012, né, Jean, quando eu ainda fazia mestrado, esse documento, que é a coleção de várias receitas e segredos particulares das principais boticas da Companhia de Jesus, cruzou o nosso caminho, e é um documento que é citado com bastante frequência pela historiografia especializada, mas sempre de forma parcial, e essa citação recorrente e parcial nos chamou a atenção. Esse documento, originalmente manuscrito, ele está depositado no Arquivo Romano da Sociedade de Jesus, então no Arce, em Roma, e nós obtivemos o documento e achamos que seria interessante editá-lo. Esse documento ele tem uma história curiosa, porque ele é uma coleção de receitas de medicina, receitas de farmácia, uma compilação que um religioso jesuíta, que diz que conhece os 4 cantos do mundo, que esteve nos 4 cantos do mundo conhecido, compilou nessas boticas, das boticas dos jesuítas que são espalhadas, né, tanto na Europa, quanto na Índia, na atual China, né, Macau e Goa, e no Brasil, na então América Portuguesa. Ele vai relatar as experiências que ele teve com medicamentos que foram desenvolvidos nessas boticas. Os jesuítas eles têm uma proeminência na assistência à saúde nessas regiões. E esse livro, que não nos parece exclusivo, esse não é um livro exclusivo, mas nós pensamos que seja uma constante na organização da Companhia de Jesus ter esse tipo de caderno de receitas. Este foi autorizado, ele teve todas as licenças necessárias para ser publicado em 1766, mas ele nunca foi publicado. O que chama atenção, os jesuítas, após a expulsão do Império Português, eles tiveram esse ímpeto editorial, mas que não foi para frente. E por essa característica e outras pelo próprio conteúdo do livro, que fala bastante do Brasil e dessas outras regiões, que nós nos dedicamos por cerca de 3 anos
edição, nos comentários, não só na leitura paleográfica do documento e nessa edição, mas na identificação dos termos, na feitura de um glossário para que o leitor contemporâneo pudesse não só entender as letras, mas entender de fato o conteúdo com muitos ingredientes e termos que não são mais usuais. Nós tivemos esse cuidado, e depois de 3 anos vem a público pelas Edições Loyola, que é uma editora jesuíta, encampou esse projeto conosco, e agora o documento está editado, disponível com estudo introdutório e acessível para os pesquisadores na área da história da saúde, da história do Brasil colonial, da história do Império Português, e dos curiosos para que estão acostumados às receitas das avós e têm interesse por essa... São receitas médicas, isso é importante. Não são receitas culinárias. Não são receitas, são receitas médicas que os jesuítas usavam nas suas boticas, segundo ele, nos 4 cantos do mundo. E ele fez essa compilação. A gente conhece mais umas outras 3 compilações, todas inéditas, nunca nenhuma foi publicada. Mas parece ter sido realmente um hábito dos jesuítas fazerem isso. Essa é a primeira, e foi bom que saiu pela Edições Loyola, porque é da memória jesuíta no Brasil, que ultimamente anda meio atacada, mas que tiveram um papel fundamental na formação do Brasil, sobretudo do ponto de vista cultural. Então o livro está disponível pelas Edições Loyola, em outras livrarias, e no site do nosso grupo nós vamos disponibilizar algumas das imagens referentes às receitas para instigar a curiosidade do leitor contemporâneo.